Olá, está começando Calvinamente, mais um episódio nessa manhã. Nós temos aqui a alegria de receber o presbítero Marcos Prisco, que já é prata da casa. Também com a gente aqui o Lucas Silvestre. Uma alegria recebê-los aqui. Mas antes da gente passar a palavra para eles, eu passo aqui a palavra para o Eduardo, que está nos ajudando, compondo a mesa aqui para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser algo muito edificante. A gente já convida você a acompanhar todo o episódio, se inscrever no canal, estar aí mandando notificação, mensagens e participando com a gente desse momento que nós cremos que realmente vai ser algo muito especial para a vida, para as nossas vidas e para você que está acompanhando aqui esse episódio. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Bom dia, Lucas. Bom dia, Reverendo Robson. Mais uma vez aqui nesse podcast, né? Hoje um assunto um pouquinho diferente, né? Antes de passar a palavra para isso, queria devolver para você, né? Nós vamos hoje falar sobre o quê? Então, a nossa ideia hoje é conversar sobre a esperança que nós temos. A palavra de Deus, ela nos dá uma segurança e nos traz também aspectos muito importantes da volta de Jesus, acontecimentos. E nós vivemos em um período que muito se comenta a respeito disso, muitas vezes se levanta se realmente estamos nos últimos dias. E isso é algo que eu creio que a gente pode estar conversando aqui nessa manhã, algo que vai trazer também para os corações. Eu creio que essa é a finalidade que nós temos, por exemplo, quando pensamos a respeito da escatologia, do Apocalipse, acima de tudo, trazer esperança, confiança nos corações de que o nosso Redentor vive e Ele é poderoso. Então, essa vai ser... A gente vai procurar falar um pouco disso. É lógico que o assunto é muito vasto, mas eu creio que talvez aqui a gente consiga conversar um pouquinho e ser edificado desse momento, né? Então, eu passo a palavra para o Marcos, presbítero Marcos. Uma alegria recebê-lo aqui. Alegria minha. Assim, é um assunto de extrema importância, né? Porque a época que a gente vive, muito se fala a respeito da volta de Cristo, que está próxima, então. Mas, acima de tudo, a gente tem que ver o real significado, né, do livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é um livro que traz essa esperança, né? Então, primeiramente, para aquela geração, né, do primeiro século, que estava vivendo uma perseguição muito ferrenha, né, do Império Romano. E o Apocalipse foi escrito, né, prioritariamente com esse sentido de trazer esperança para o povo, para a igreja que estava vivendo naquela época, né? Então, é muito importante a gente entender que a linguagem do Apocalipse é uma linguagem que é muito interessante e a gente pode muito aprender com isso. São vários os aspectos, né, que a gente pode tirar do livro do Apocalipse. Lucas, alegria aí recebê-lo. Obrigado. Você também é alguém que gosta bastante dessa temática, não é isso? Gosto. Desde sempre, eu sempre tive essa abertura, né, de estudar esse conteúdo, né? Todos os outros são muito importantes, com certeza, mas a escatologia foi algo que sempre me chamou a atenção. Até porque eu vivi um momento que eu aceitava e eu entendia um aspecto da escatologia, né, que era o pré-milenismo e tudo mais. Então foi uma fase assim que a gente lia Apocalipse acreditando que os dragões existiam, que as bestas de 3 cabeças eram exatamente como estava escrito na Bíblia. Então era uma coisa assim que na época chamou-me também a atenção. E a partir daí, então, eu comecei a estudar, a desmembrar, a entender. E assim, só para o pessoal que está acompanhando, né, a gente tem muita gente na igreja assim, chegando recentemente, até logo depois da pandemia. Você está na nossa igreja antes da pandemia, você chegou ali antes? Eu fui transferido para Rio Preto, eu cheguei dia 1º de março. No primeiro domingo, após o 1º de março, foi o último culto que teve na igreja. E foi o primeiro culto que a gente chegou. A gente participou dele presencialmente, aí a igreja fechou. E aí a gente, né, depois do final do ano, que foi fazer a escola de membros. Mas E nessa tua busca de estudo nessa área, você tem uma formação também teológica, você estudou, né? Sim. Não é uma faculdade, né? Mas é aqueles cursos que são oferecidos na internet, né? Por exemplo, eu fiz com o Leandro Lima, né? Da Faculdade de São Paulo,
Então, eu me formei, tenho diploma lá. Né, Reverendo Leandro Lima é referência nessa área, né? É alguém que estudioso Fiz outros cursinhos menores também, com Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, li livros deles. Só então, gente... só gente renomada. Só a nata ali. E aí fez com que, tipo assim, né? Que eu tivesse uma base, né? Não é tão profundo quanto o reverendo Misael, que veio aqui e falou coisas tão profundas, mas a gente tem uma noção, uma base, né? Mas eu creio que pensar sobre essas coisas, né, Du? A gente não tem como a gente caminhar a vida cristã e seria até uma falha se a gente também não buscasse conhecer ou ter essa expectativa com relação à volta de Cristo. Mas, por outro lado, é isso que você falou. Às vezes, a má compreensão traz um sentimento que não é necessariamente aquilo que a palavra de Deus está trazendo para a gente ali com relação aos últimos dias, né? Porque quando muitas pessoas vão ler o livro de Apocalipse, eles associam apenas ao fim dos tempos, né? Se esquecendo, na verdade, que a mensagem central é a esperança, né? Da volta de Jesus. Isso. A questão maior é essa. E é isso, talvez, que falta, né? O Lucas falou a respeito desse... ele citou, assim, falou da questão que você entendia, seguia essa linha pré-milenista, né? Pré-milenista. Como é que funciona isso? A gente tem uma posição, né, no caso, assim, mais aceita dentro da teologia reformada, mas a gente sabe que existem algumas linhas assim que divergem disso. E aí entra, né, o pré-milenismo, pós-milenismo, e aí como é que era isso na prática, assim, a vida do crente, assim, pensando com relação a esse pré-milenismo? Na verdade, o pré-milenismo, né, ele só para situar, para quem está nos ouvindo entender, o pré-milenismo é aquele que acredita que a igreja vai ser arrebatado antes do milênio. Depois a igreja não, né? Quem ficar na Terra passará pelo milênio. Então, no final do milênio, vai acontecer uma outra guerra, então, e depois virá os novos céus e a nova Terra. Essa corrente escatológica, que também é conhecida como dispensacionalismo, ela ficou muito forte no mundo, né? Depois que, principalmente, teve aquele filme. O filme. Então, o filme foi assim, Deixados para trás. Deixados para trás, que nossa, eu assisti, que era maravilhoso, né? Você vê aquela figura apocalíptica. A crentaiada reunia toda e ficava ali. Nossa. Era tipo você assistir um filme da Marvel, assim, tipo, meu Deus, isso. Para uns era sinônimo de terror, né? Isso. E para outros era sinônimo de, tipo assim... mas, de certa forma, era um negócio meio... Porque você tava ali, de repente, as roupas ficavam assim no banco. A nossa alegria era, tipo assim... Não vou participar da pior parte. A igreja vai ser liberta e livrada dessa pior parte. Porque é isso que o pré-milenismo acredita. Claro que existem muitos irmãos, né, inclusive sérios, acurados, e que acreditam nessa possibilidade. Nós não cremos assim, mas respeitamos quem não acredita. Isso. Assim como existe a corrente teológica que é o pós-milenista, que é justamente onde encontra nós. Porém, dentro dessas correntes escatológicas, existem aquelas outras que são, por exemplo... o amilenismo, que a gente costuma acreditar. Existe a corrente dispensacionalista, que é onde exatamente era aquilo que eu acreditava. Então, acredita-se como no dispensacionalismo? Acredita-se literalmente no Apocalipse. Ele é cronológico. Então, primeiro aconteceu o Apocalipse 1, 2, 3 e sucessivamente. Até que chega no Apocalipse 20, acontece o milênio. Então, depois do final dos tempos, no Apocalipse 21 e 22. Essa teoria, né, essa linha escatológica, ela é uma linha escatológica séria, apesar de ser nova, bem recente, só que ela nos dá essa visão apocalíptica que a gente está acostumado e é usado muito para nos colocar um certo tipo de medo, porque você fala, nossa, né, é isso que vai acontecer? Se você não aceitar Jesus hoje, vai acontecer isso com você, se você não aceitar, vai acontecer isso com você. E aí você é colocado meio que na parede, tipo assim, com um filme, uma história de terror, vamos pôr assim, onde não é apresentado a visão escatológica verdadeira do Apocalipse, que foi o que vocês falaram, que é a esperança, e não a medo. Até nessa linha pré-milenismo, do pré-milenismo,
tem essa linha, essa ramificação mais dispensacionalista e tem uma histórica, né? Acho que tem uma divergência, uma pequena diferença entre elas, mas é isso, é por conta da complexidade, né, de Apocalipse e assim, como às vezes a relação que é feita com outros textos, por exemplo, quando a gente vai lá para Tessalonicenses, Exato. Mateus 24, aí na tentativa de fazer essa junção, acaba-se tendo essa perspectiva, e que, na verdade, isso é algo importante, né? A gente fazer essa relação de tudo aquilo que Jesus mesmo falou com o Apocalipse, para a gente poder ter essa noção. O Marquinhos citou muito bem que foi isso. Primeiramente, Apocalipse foi uma mensagem para aqueles que estavam ali naquele contexto, né, o Marquinhos, da igreja primitiva. Antes de falar sobre isso, eu queria contar o que aconteceu com a gente, né? Porque eu dei aula sobre Apocalipse com os adolescentes há 10 anos atrás, e depois uma outra turma de adolescentes eu dei de uma forma mais resumida, eu e o Neto Toscano. E a pergunta que eu fazia, quando se fala em Apocalipse, o que vem na cabeça de vocês? Todos eles, medo. Né? Medo, eles morrem de medo, eles têm medo até de ler o Apocalipse, né? Então, essa é a primeira impressão, principalmente por causa dessa linha escatológica do dispensacionalismo, né? E eu me lembro que eu fui dispensacionalista. Eu era dessa linha, acreditava nesse arrebatamento antes. Aí, na verdade, antes do filme, eu li o livro, né, Deixados para Trás, e li também um livro, é o Tim LaHaye que escreve? Tim LaHaye, né? Ele explicando a doutrina escatológica, né, da linha dispensacionalista. E essa doutrina, realmente, a gente tem que entender o Apocalipse de outra forma. Como que a gente pode ter essa esperança? Como que a gente pode, assim, pegar essa mensagem de uma maneira diferente? Né? Então, por exemplo, a própria palavra Apocalipse significa revelação, né? É como que descoberta, né? Tirar a coberta. O original é isso. E João está preso, né? A igreja está passando por um momento de medo. Né? A igreja está sendo perseguida, os apóstolos, os discípulos todos mortos, só João está vivo, né? Ali perto do ano 96 depois de Cristo, né? E João está preso ali e precisa passar uma mensagem de esperança para a igreja lá fora, né? E a igreja crescendo, e aí vem Cristo e revela, né? O próprio Senhor Jesus revela para João. E aí é interessante que a gente tem que entender as linguagens, né? E o povo... Que é uma literatura também. Sim, o estilo apocalíptico, isso. ele tem essa conotação de ser um estilo literário. É uma literatura, né? crítica, né? Escatológica, né? É uma literatura apocalíptica. E o judeu sabia, ele sabia distinguir isso. Quando ele lia lá os profetas, né? Então, são vários gêneros literários, né? E alguns gêneros exigem da gente um pouco mais de estudo, de aprofundar, igual o Lucas fez, né? Então, como que a gente aprendeu, né? Se você teve essa linha escatológica que eu tinha antes do dispensacionalista, né? A gente aprendeu lendo, né? Então, tudo aquilo que aconteceu? Na década de final da década de 90, nós tivemos um missionário, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele fez algumas profecias. Ele foi lá na ilha de Patmos, e aí ele disse que teve visões de anjos, né? Até nos congressos que a gente ia, ele foi. Ele disse que tinha muito contato com anjos, e aí ele começou a prever um monte de coisa. Aí, em 2001, vem o ataque das Torres Gêmeas. Pronto, falaram. Agora. Esse cara profetizou. Acertou. Os arranha-céus caindo, né? E aí eles pegam uma passagem de Daniel lá para interpretar o ataque das Torres Gêmeas. Então, a partir dali, o que aconteceu? Eu estava na igreja de Matão e eu conversei com a mulher do pastor. Nossa, eu li um jornal, assim, era um jornal cristão. Eu estava morando com a minha tia, porque a minha família não tinha ido ainda para Matão. E aí eu li mostrei para a mulher do pastor. Aí um dia eu fui a gente tinha reunião de oração às 7 horas da manhã toda quarta-feira, fui lá, pastor, o senhor viu, né? A Larissa comentou que o senhor comentou, mas levei uma bronca, né? Uma chapuletada. Aí eu falei, pronto, preciso estudar. Né?
Então, aí a gente vê que esses gêneros literários são muito importantes a gente entender. Por isso que o Apocalipse ele tem uma linguagem simbólica diferente do Gênesis, que é uma linguagem literal. Né? São aspectos diferentes. E aí vem isso. Então, ele está sob domínio do Império Romano, né? O povo, a igreja, um monte de gente morrendo, morrendo queimada, morrendo jogada lá nas arenas para as feras, né, devorarem. Então, há uma perseguição muito ferrenha ali no começo. Então, por isso que precisa dessa base, né? E é interessante essa questão da dispensacionalismo, porque a linha pós-milenista, né, ela entende que passa 1000 anos de paz e aí depois vem a grande tribulação, né, e a volta de Cristo, né? Isso foi muito forte no século XVII, XVIII e XIX. Aí entra o século XX com aquelas guerras todas, mas não é. Né? Então, o pós-milenismo caiu por terra no século XX. E muitos teólogos, assim, vamos pensar, tradicionais, né? Sim, assim, bem, eles tinham bem essa intencionados. posição do pós-milenismo, que é algo realmente que traz uma motivação maior, né, de se pensar, né? O crescimento do evangelho, né, o mundo caminhando para essa paz durante 1000 anos, né? Essa era a expectativa do pós-milenismo, né? E baseado muito também por causa da época que eles viviam, o contexto, na época Sim, do iluminismo. Desenvolvimento científico. Exatamente. O iluminismo, exatamente. O iluminismo, na época do iluminismo surgindo, dava uma certa esperança para aquele que não era cristão, mas também influenciava o povo cristão. Então, a gente tem essas duas grandes vertentes, né, do na verdade, são 3, né? E o pós-milenismo. E o pós-milenismo, eles são quase que 2 extremos. São 2 extremos. O pré-milenismo vai ter o arrebatamento, os crentes vão embora. Não vão passar por isso. E o pós-milenismo, de forma... Né, essa expectativa de o desenvolvimento da teologia, do evangelho no mundo, trazendo desenvolvimento de paz. E o próprio sermão profético de Jesus, né? Faz com que o pré-milenismo caia por terra também, né? Então, o que acontece? Eles estão presos e aí precisa dessa mensagem de esperança, né? E aí, a linguagem que João vai usando é para combater o poderio do Império Romano, né? Então, é uma linguagem muito interessante. E aí você vê aquelas, né? A gente vai lendo aqui, por exemplo, no começo de Apocalipse, visão de Jesus glorificado, né? No capítulo 1, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido na altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva de lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, refinado como uma fornalha, como voz de muitas águas. Então, essas descrições, o judeu sabia, ele entendia o que significava isso, né? O cabelo branco, né? Então, de sinal de honra, né? Então, tem vários significados que a gente... Essa descrição de Jesus no início do... Isso, no primeiro capítulo de Apocalipse, né? Então, João vai combatendo o Império Romano com isso, né? E era uma forma também de não ficar claro para aqueles que pegassem ali o documento. Sim, porque como que isso ia sair da prisão? Se eles escrevessem de uma forma clara, aquilo ali, essa literatura não saía, né? Então, esse também foi um dos motivos, né, de uma linguagem simbólica para que isso pudesse sair da prisão, mas que o povo entendesse. Eu acho bem interessante destacar, né, que o aspecto profético bíblico ele carrega isso, uma mensagem para aquele contexto, uma mensagem para um futuro próximo, e ele tem também esse aspecto de trazer ali algo para um apontamento da redenção, né, da consumação de todas as coisas. E Apocalipse não é diferente nesse sentido, mas como traz todas essas linguagens, muitas vezes assusta e faz isso que a meninada sempre... Não, Apocalipse... Morre de medo, né? Eu também era assim. Dá medo, mas ao mesmo tempo também curiosidade. Esse mito, né, por conta dos anúncios, né, de tanta coisa que poderia acontecer e a forma que poderia acontecer, o que vai acontecer, né,
cria uma certa expectativa, né? O que você quer, o que você falou. Por um lado, você fica, nossa, assustado, né? Mas por outro, também intrigado por conta da gente acreditar que na questão da governança de Deus. E aí o problema é quando se perde o propósito central, que é a esperança. Que é a motivação de se confiar mais na soberania de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus. E então a gente tem essas duas vertentes que a gente mencionou, né? O pré-milenismo e o pós-milenismo. Mas aí a gente chega naquilo que nos interessa, né? No amilenismo. Eu falo nos interessa porque é a linha... É a linha reformada, a linha reformada geral, de Hipona, né? Que inicia com essa linha de interpretação escatológica do amilenismo, né? Cabe ressaltar só que o nosso podcast leva o nome de Calvinamente, porém Calvino era um pré-milenista histórico. Sim. Né? Que é diferente do dispensacional. Na verdade, Calvino, ele... se você, né, pra gente que já leu os institutos e outras coisas dele, ele meio que não deu tempo dele falar sobre... fazer o comentário dele sobre o Apocalipse. Tem uns críticos que vão falar assim, não sei se não deu tempo ou ele não quis se comprometer, né? Seja por um lado ou por outro, provavelmente eu acho que o Espírito Santo inspirou ele, assim, a trazer o conteúdo que precisava trazer, né? Eu acho que se ele não falou de Apocalipse é porque tantos outros já tinham falado. E ele tinha essa premissa, ele sempre escrevia assim, tem algumas coisas que eu não vou entrar no mérito por carregar muita especulação. Exato. Então, eu não entro nesse assunto, mas realmente é muito válida a menção aí de Calvino, porque não tem jeito. Diferença do dispensacionalismo para o pré-milenista histórico, né? É só uma diferencinha. A diferença é que o dispensacionalismo acredita que vão ter mais 3 voltas, né? No final dos tempos aqui agora, Jesus Cristo vai voltar. Depois, no final do milênio, Jesus volta de novo. Depois, na tribulação, acontece a tribulação e depois ele volta por último. Aí seria o grande desfecho. Eles vão falar que ele vem até um certo ponto, né? Jesus vem até um ponto, aí depois vem... Isso, porque eles entendem literal aquela passagem de que Jesus Cristo vai vir até nas nuvens ares, e nos ares, e nós vamos encontrar com eles, que é diferente de quando ele vai vir pisar sobre o Monte das Oliveiras, que também não é algo literal, e que depois, no final de tudo, ele vai vencer o Satanás com o sopro dos seus narizes. Então, quer dizer, são 3 voltas, né? E se a gente lê o Sermão do Monte, né, que é o próprio Jesus falando lá em Lucas, capítulo 24, eu acho que aquela passagem clássica para deixar bem claro o que de fato vai se suceder. O Apocalipse, como o Marquinhos estava falando, foi uma linguagem simbólica, metafórica, né, que João utilizou-se para falar a respeito dos finais dos tempos, para trazer esperança para aquele povo que estava sofrendo, para aquele povo que estava morrendo na mão do Império Romano, né? Porém, em nada anula o que o próprio Jesus já tinha escrito, né? Que ele deixou bem claro, né? Naquela passagem que ele fala que os discípulos estavam passando e falando sobre o templo, ele fala, e aquilo aconteceu, a derrubada do templo aconteceu. Isso vai ser destruído, né? Vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Só que ele falou, todas as coisas não acontecerão antes que apareça o filho da perdição, né? Apareça o anticristo. Então, quer dizer, a gente já sabe que estamos aqui. A nossa visão, acredito que o que Jesus falou, sim, é cronológico. Isso. Então, caiu o templo, caiu. Aí vai passar um tempo. Vai acontecer o quê? Vai aparecer o filho da perdição e aí ele vai entrar contra os cristãos. Ele vai pelejar contra os cristãos e vai vencer os cristãos, né? No sentido de matar muitos cristãos. E então, depois, virá o fim. Então, é cronológico, né? Eu acho que e algo até a gente fazendo é menos esforço que a gente faz quando olha dessa forma, né? Entendendo que realmente há um desencadeamento histórico, né? E aí, nesse sermão, né, nessa profecia de Jesus, o que a gente tem é justamente esse aspecto também. Uma mensagem para aquilo que aconteceria logo ali, né? Em seguida. Uma perseguição que se desenvolve no decorrer da história em cima dos cristãos, né? A igreja primitiva teve alguns momentos de maior e menor perseguição. E, por fim, a gente tem realmente aquela tribulação maior, né? Da prévia da consumação, da volta, a grande tribulação antes da volta de Jesus, e a gente vai ver a igreja nesse contexto, sendo mencionado nesse contexto. Exatamente. Vocês já ouviram falar daquela visão também, a preterista? Ixi, cara, aí... A preterista é que
é aquilo que aconteceu ali no primeiro século. Quem defende essa visão, N.T. Wright, o R.C. Sproul, ele é parcial, né? Ele é parcial quanto ao preterismo, mas em si o preterismo ele olha para o Apocalipse, assim como o milenista olha, com um olhar um tanto metafórico, não para tudo, claro, mas para uma certa parte metafórica. Só que ele acredita que muitas das coisas que aconteceram ali, que está relatado em Apocalipse, ele liga com o Sermão do Monte e fala, aconteceu em 70 depois de Cristo na queda do templo. Isso. Sim. Aconteceram ali. Todas as coisas, todas as profecias aconteceram. Mas o que falta acontecer? Falta Jesus Cristo voltar e levar a igreja. Sim. É isso que falta, acabou tudo. E dentro dessa visão, eu li uma vez um texto do Flávio Josefo, que ele estava presente na época da queda do templo, né? E ele fala, segundo os relatos dele, algumas coisas que o Apocalipse translitera aconteceram ali no sentido assim, o dia se tornou noite, e, sabe, chuva e relâmpago, tipo assim, como se fosse uma coisa assim, sobrenatural, segundo Flávio Josefo, né, que foi um grande historiador. E ele fala que naquele momento viram coisas e aconteceram coisas que, se você ligar, aparece com o que aconteceria na nossa visão no final dos tempos ali. Sim. Então, por isso que muitos acreditaram que ali aconteceu-se a maioria das profecias. E é uma visão assim, interessante. Não acreditamos, mas assim, não deixa de ser uma literatura importante. Mas me parece que realmente, mesmo que você entenda que ali aconteceu, não é algo que de certa forma que anula aquilo que aquela linguagem toda que há de acontecer também na consumação. Exato, né? Exato. Mas, assim, para a gente tratar de uma forma mais resumida, o amilenismo, então, entende, né, que a partir ali da igreja, né, da instituição da igreja, já se inicia os últimos dias, né? Sim, que seria os 1000 anos. Isso. O 1000 anos compreende a totalidade entre as duas voltas, a ida de Cristo, a assunção de Cristo e a volta dele. Uhum. Então, é um tempo simbólico, esses 1000 anos, porque ele representa, assim, a plenitude da perfeição, né? Então, é um número perfeito que eles falam, né? São 10, 10, 10... e 777, né? Então, essa é a interpretação escatológica, da linha escatológica, né? Do Antigo Testamento mesmo. Então, eles entendiam isso. Então, é um tempo literal que compreende entre a assunção de Cristo e a volta de Cristo. Uhum. Acho interessante que no sermão profético de Jesus, ele fala sobre o princípio das dores e fala sobre a grande tribulação, né? E no livro de Nicodemos tem um livro que chama Ainda Não é o Fim, né? E ele explica um pouco sobre essa questão do princípio das dores. Ele fala que dores ali, no original, vem de dores do parto, né? Então, que é uma dor muito forte, né? E isso, né? O que acontece? Quando vai crescendo isso, essa dor. As contrações de uma mulher grávida, quando está para nascer, essas contrações vão diminuindo o período entre elas. Uhum. Então, é o que a gente acredita. Eu, pelo menos, acredito nisso, né? Que durante toda a história, desde que Cristo subiu até agora, tem vários momentos de contração, né? E aí, está chegando um tempo que essas dores de parto, né, estão muito próximas, mano. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu acredito, como o Lucas falou, que só falta realmente a revelação do anticristo, né? Porque a apostasia está aí, né? A gente pode ver muita gente que estava na igreja, que não está mais, que não crê mais naquilo que cria, né? Gente muito próxima, parentes nossos, pastores, né? Então, isso tem crescido muito, né? A gente tem vários textos lá, Paulo falando para Timóteo o que ia acontecer. Timóteo era um menino tímido, né, que estava com medo, passando esse tempo de tribulação aqui, com medo da perseguição, e Paulo encoraja ele nas cartas, né? Então, toda a linguagem, eu gosto muito do Apocalipse, porque o Apocalipse, na verdade, ele remete à Bíblia toda, né? Embora Jesus esteja falando das coisas que vão acontecer, mas é tudo baseado naquilo que já tem na palavra. E é interessante você falando aqui, eu até pensei, de certa forma, é o que a Bíblia aponta, isso, mas aí com essa consumação, como se fosse um retorno, né? Isso. Então, você tem ali Jesus, esses acontecimentos do afastamento, né? E da crescente oposição
Então, o Apocalipse vai trazendo isso, e ali, a partir do versículo 21, ali esse desfecho, né? Essa redenção. E é tão bom assim a gente ver que, embora João tenha escrito para a igreja ali, né, no início, né, da era cristã, isso serve para nós também, porque a mensagem central ali de esperança, né? Porque é como você vai ver um filme, você não sabe o fim do filme, o que vai acontecer no fim. Aqui você sabe, né? O fim vai ser muito glorioso, né? Então, tem essa questão, né, da linha de ataque que João faz ao imperialismo, né, a injustiça social, né, a perseguição da igreja. Tudo isso, ao longo da história, acontece. Questão econômica. Questão tudo econômica, isso tratando, né? Então, quando você vê lá os 7 selos, né, quando o livro selado é aberto por Jesus, aquilo trouxe uma emoção muito forte para João. Uhum. Porque ele diz que ele não era digno de abrir o livro. Os 7 selos. Né? E aí o anjo vem e fala, né? Calma que o cordeiro, né? Ele é digno de abrir o livro, né? Então, o que vem ser esse livro selado, né? Esse livro selado são os decretos de Deus de toda a história. E quando essa leitura de Apocalipse é feita nessa perspectiva de esperança, de redenção, os trechos eles acabam sendo mais claros, né? Talvez assim a gente não existe a necessidade assim de estudar, mas quando você já tem essa expectativa, né, de saber que realmente ali está sendo mostrada uma mensagem de esperança, você consegue de forma mais tranquila olhar para todos aqueles pontos, sabendo que aquilo de alguma forma está mostrando algo que talvez prático, né? Não é tanto tão metafórico assim. Exato. Porque a gente tem ali, né, toda essa linguagem, mas quando você, com calma, né, talvez sem tanto medo ali, você olha e fala, não, aqui está se tratando de algo na área econômica, aqui está tratando de algo no sentido político, Isso. Aqui no sentido religioso. Então, as coisas elas acabam ficando mais fáceis de serem assimiladas. Né? É mais ou menos como uma comparação ridícula, assim, mas que faz a gente entender. Igual quando você assiste um filme de super-herói. Quando você assiste aquele filme de super-herói, você não consegue se projetar naquilo. Porque você tá vendo que é uma coisa fora da realidade. Só que dentro dos super-heróis, quando você olha pro Batman, por exemplo, você consegue falar assim, pô, mas espera aí, quando a gente é criança, né? Acho que aquilo é um pouco mais possível do que voar que nem o Superman, né? Eu acho que, tipo assim, as coisas que ele faz é a mesma coisa. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, a gente olha e a gente consegue aprimorar os nossos sentidos e entender que, dentro da nossa visão escatológica, existe uma maior possibilidade daquilo ser real. Daquela nossa realidade ser um pouco menos metafórica e a gente conseguir compreender aquilo de forma menos genérica, entendeu? Outra coisa que eu acho interessante também é aquela questão, né? Porque muita gente vai um pouco só para a questão literal e esquece dessas minúcias que estão por trás, que é a questão de João estar preso, de ter toda uma... Quando você pega todo esse compêndio, fica um pouco mais também, simples de você alcançar a mensagem de esperança, né? Porque... não é um livro simples assim de ler, não. Não é. Mas por isso que é o tipo de literatura que exige de você o estudo mais aprofundado. Exatamente. Eu tenho 6 livros baseados no Apocalipse, né? Então, precisa estudar, a gente precisa estudar. Uma coisa que... A questão da visão dispensacionalista sobre essas 3 voltas de Cristo, né? O que me chamou a atenção? Você ir contrário à doutrina da graça. Porque quando você dá essa interpretação, é como se você estivesse dando mais uma chance para as pessoas. E aí a salvação vai ser pelas obras e não pela graça. Entendeu? Então, isso vai contrário à linha reformada da graça, né? Da salvação vir por Deus. Eu não tenho participação nenhuma na minha salvação. Então, isso me chamou a atenção. O fato de falar, poxa, você vai dar mais uma chance, então eu vou ser bonzinho nesse período para poder conseguir,
né? Então, a mesma história. Vocês estão falando no sentido do dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Que aí a igreja, no caso, é arrebatada, mas aí fica aqueles que estavam meio indecisos né? para evangelizar o restante do pessoal. E eu vou te dar um exemplo claro aqui e verdadeiro. Quando eu era adolescente, quando a gente chega ali na casa dos 15, 16 anos, que a gente não entende muito bem o que está acontecendo, eu queria ir embora da igreja. E eu pensava assim, bom... Qual que é o importante? É acontecer que nem um ladrão da cruz. No último dia eu tenho que me arrepender e ser salvo. Então, até o último dia eu tenho a chance. Se por acaso Jesus voltar, porque todo mundo falava, mas pode ser que Jesus volte, a não ser na morte, né? Mas Jesus voltando e você subindo, pô, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que só não negar Cristo. Então, tipo assim, eu posso ver minha vida devassa até quando eu quiser. Se por acaso Jesus voltar nesse período, eu vou ter uma segunda chance. Isso. Que é mais ou menos o que todas as outras religiões fazem com relação aos mortos. Um acredita que vai ter aquele período de você rezar pelos mortos para que eles possam ser perdoados pelos pecados do purgatório. Outros vão acreditar... Enfim, cada religião vai ter sua... Mas nenhuma delas consiste na segunda chance enquanto você... Depois da morte. Consiste em chance enquanto você é vivo. Enquanto a vida é a esperança. Mas em todas as outras religiões a gente sempre encontra um mas, se acontecer assim, pode ser que haja um jeito. E justamente para talvez tentar amenizar um pouco a questão da meritocracia na salvação, né? Do sinergismo ali. Exato. E aí quando a gente caminha, por exemplo, na maneira como a gente crê, né, reformada, né, no monergismo, na salvação pela graça, daí você consegue também olhar com esperança para tudo isso, sabendo que Deus vai sustentar, né? Claro. Se ele quem opera a salvação, ele opera também ali a graça, o poder do Espírito Santo de Deus para enfrentar os desafios, para enfrentar... Por isso que Cristo, nas cartas às igrejas, 7 igrejas, ele sempre termina a carta dizendo, ao vencedor darei. Né? Então, essa é a perseverança, né? Do cristão. Então, e essa perseverança vem de quem? Vem de Deus. Né? E outra coisa, hein? Se tem vencedor, tem perdedor dentro da igreja. Tem pessoa que não é verdadeiramente é o joio, salvo. né? Assim, que Jesus falava também. Isso. E é algo que a gente vê, infelizmente, vê uma igreja cristã, mas que, na verdade, você tem ali vertentes, tem pessoas de todas as partes da igreja, de qualquer crença vai ter. Isso é bem claro quando a Bíblia fala também a respeito da tribulação, porque fala que naqueles dias, se não fosse abreviado... Ninguém... Ou seja, se nós acreditamos que nós somos amilenistas, nós acreditamos que a igreja passará pela grande tribulação, quase ninguém são os crentes, não os não crentes. Exatamente. Né? Ou seja, dentro da classe dos crentes, quase ninguém se salvaria se não fosse... Ele abreviar o tempo por causa dos eleitos. Entendeu? Então, quer dizer, é uma mensagem de esperança, né? Com certeza, mas também eu acho que cabe a gente salientar também que o que o apóstolo Paulo falou aqui em Romanos 14, 7 e 9. Porque nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Foi por isso que Cristo morreu e voltou à vida, para ser o Senhor de mortos como de vivos. O que no meu entender, além da passagem clara que ele estava escrevendo aos Romanos, cabe a gente deixar claro também que não quer dizer que o amilenismo é uma mensagem final, de esperança. Qual é a nossa esperança? Que Cristo vai vencer o anticristo, vai matar a besta, vai prender Satanás, vai triunfar sobre a morte, como já triunfou na cruz, mas agora vai nos ressuscitar, né? E vamos vencer e vamos morar no novo céu e na nova terra. Mas a gente não pode esquecer que antes de tudo isso acontecer, se a nossa visão estiver correta, a gente vai passar pela grande tribulação. E pode ser, inclusive, que nós aqui podemos passar com os nossos filhos pela grande tribulação. E essa mensagem de esperança, ela tem que ser passada para os nossos filhos para que eles entendam que sofrer por Cristo, assim como o Paulo está falando aqui, o sofrer por Cristo não é um simples sofrer, mas é sofrer por Cristo. Que privilégio eu tenho de poder um dia morrer por causa do Evangelho. De um dia poder morrer porque eu estou dando a minha vida em prol de Cristo. Eu não estou negando aquilo que eu acredito. E isso é um privilégio. E a gente também precisa estar preparado porque nós ou as futuras gerações vão passar por isso. E vai ser um momento muito difícil. Né? Vão ser momentos ali que, se você não tiver firmado em Cristo, você vai desistir, você vai desmoronar e
você não vai para o céu. Então, assim, a mensagem é de esperança, mas ela também precisa ser falada nesse sentido. Porque eu via muito bem também, na época do dispensacionalismo, que era muito assim, por mérito nosso. Só que quando eles falavam que era por mérito nosso, também tinha uma mensagem positiva em certo ponto, porque apesar de ser errado, não é por nosso mérito, eles deixavam claro que em algum momento poderia acontecer alguma coisa ruim com você. Você tinha que se esforçar. Você tinha que se esforçar de alguma forma. Então a gente não pode anular o nosso esforço. Responsabilidade. A responsabilidade. O nosso esforço vem mediante a graça de Deus, que nos concede essa vontade, esse triunfo. Mas a gente não pode esquecer que podemos, nós aqui, na nossa era, geração, na nossa geração, passar pela grande tribulação. E o que vai ser essa grande tribulação? Essa grande tribulação vai ser aquela época em que, né, metaforizaram tanto o sentido de chips, enfim, até hoje se falam, até em jornais, né? Eu queria depois falar um pouquinho, perguntar a opinião de vocês com relação a isso. Mas só para concluir, então, se a igreja passar, se o nosso ouvinte cristão que está ouvindo passar, e iremos passar, provavelmente, eu prefiro acreditar que nós iremos passar, porque se Jesus arrebatar e essa foi um pensamento sempre da igreja, né? Sempre. A igreja, Paulo tinha essa expectativa, e de certa forma parece ser muito saudável a igreja sempre ter essa expectativa da iminência da volta de Jesus. Exato. É lógico, não igual os tessalonicenses lá que vamos parar de trabalhar porque Jesus está voltando. E Paulo fala, não é assim. Vocês têm que estar preparados, buscando fortalecimento em Deus para enfrentar e para aguardar com toda a esperança a volta de Jesus. E isso deve ser, né? E historicamente, a igreja, quando caminha nessa expectativa, ela se fortalece mais, ela se prepara, ela está sempre... Isso era tão forte naquela igreja primitiva, porque eles sofreram a perseguição e mantiveram-se firmes. Então... E crescendo, né? Isso, e cada vez mais a igreja crescia. Tem eu não sei se ele é pastor da Adventista, que é... Rodrigo Silva. Isso. Ele foi uma vez no Jô Soares, né? E ele deu uma entrevista e o Jô Soares, assim, tentando não combater, mas refutar a ressurreição de Cristo. Tirar a credibilidade. Né? Isso, a ressurreição de Cristo, né? Aí ele virou e falou assim, Jô, como que alguém... Né? Porque eu falei, isso não pode ser um embuste, uma mentira, alguma coisa assim. Ele falou assim, como que você vai defender uma mentira a ponto de morrer por isso? Então, aqueles cristãos do início, eles morriam louvando a Deus. No momento que as feras atacavam, no momento que eles estavam sendo queimados. Né? Então, se alguém não assistiu, assista o filme Covades. Essa argumentação é uma argumentação clássica, né? Sim. Porque o crescimento do cristianismo, talvez, se fosse por uma questão de um ato heróico aos olhos humanos, talvez houvesse ali aquela disposição. Mas a gente está falando de algo que aconteceu por uma redenção espiritual em que as pessoas que estavam ali, né, naquele contexto ali da igreja primitiva, eles morriam, se davam. Exatamente. Né, então, era a certeza da mensagem de esperança. Eles tinham essa certeza, né? E por isso que Jesus fala, né? Bem-aventurados aqueles que vierem a ser perseguidos, né? Então, é isso. Eles estavam felizes. É aquela alegria que vem do céu mesmo, né? Então, essa perseverança é uma coisa, assim, foi muito forte ali no começo. E com o passar dos séculos, isso foi esfriando. Por quê? Porque é aquela questão da demora. Falou que aconteceu. E não está acontecendo. Não está acontecendo, né? Então, são várias situações que vêm acontecendo ao longo da história que acabam por fazer isso. E, assim, hoje... essa mensagem de esperança precisa ser pregada novamente. Né? Porque a gente vive aí momentos de... É uma mudança muito drástica. Muita coisa acontecendo no mundo, né? Em todos os sentidos. Né? Por isso que o Apocalipse fala da Babilônia. Né? Então, a Babilônia é tudo aquilo que vai contrário aos princípios cristãos judaicos. E a queda da Babilônia vai acontecer. Né? Isso é uma promessa no livro do Apocalipse. E a gente vê essa Babilônia muito forte hoje, que é a confusão, que é tudo que vai, assim, bate muito de frente
com os princípios cristãos, com tantas ideologias que têm surgido. Né? A Babilônia é uma metáfora também. Palavra-chave, né, no texto, porque ela remete àquilo que o povo já tinha passado, né, do cativeiro babilônico, a depravação que havia ali. Aí, no sentido bem do contexto ali, se remetia a Roma, né, que era um modelo também contrário ao cristianismo. E, de certa forma, no decorrer do tempo, a gente tem todos os movimentos contrários ao cristianismo se encaixa com relação ao posicionamento babilônico, e nos nossos dias a gente vê isso muito forte. É muito contra-cristianismo. É muito importante a gente voltar a pregar sobre isso. Né? Porque a Bíblia fala que ela vai se prostituir com os santos. Isso, né? exatamente. E depois ela vai beber o sangue dos cristãos, né? Tipo assim, ou seja, ela vai primeiro se fundir com certa parte do cristianismo, e depois ela, com esses falsos cristãos, vão matar aqueles verdadeiros. Né? Então, tipo assim, isso é uma passagem muito forte, né? São alguns textos de Apocalipse que, tipo assim, são difíceis de... É aquele sentido que a palavra é honesta. Exato, né? Ela traz essa esperança. Ela traz a redenção, a segurança de um desfecho, né? de salvação, de redenção, de Deus operando, dando fortalecimento, mas, ao mesmo tempo, ela é honesta de falar, a perseguição, haverá perseguição, e a perseguição ela sempre acontece no cristianismo, né? Ora mais, ora menos. Em algumas regiões a gente vê pessoas sofrendo, morrendo por conta de serem cristãs, mas o que Apocalipse vai mostrar é justamente isso, esse desenvolvimento, né? essa progressão, né? de perseguição, de violência contra os cristãos, até um certo ponto, realmente. E aí a linguagem vai sendo falada, né? Fala a respeito dos falsos mestres, dos anticristos, né? Então, ao decorrer da história, tem vários anticristos. Falsos profetas, né? Mas aí tem, pontualmente, aquele anticristo ali, né? O relato do Apocalipse das duas testemunhas que morrem ali, né? Em Jerusalém, é o relato da perseguição muito forte contra a igreja. Chega ao extremo. O extremo da morte mesmo, né? Mas que Jesus levanta a igreja não morre. Elas né? ressuscitam depois, né? Isso. E aí eu queria, né, assim, até para a gente poder... a gente pensando no contexto atual, o Lucas mencionou, né, que o pessoal começa a fazer esses encaixes e tal, fala assim, não, mas esse acontecimento aqui, esse acontecimento ali, e essa figura, ela se encaixa com esse anticristo, né, com o anticristo pontual que Apocalipse vai trazer. Vocês têm, assim, eu acho que curiosidade, que uma certa... assim, um pensamento com relação a isso, eu acho que todo mundo acaba fazendo essa análise, né? Ainda mais quando está ali estudando e pensando sobre o Apocalipse. Vocês têm, assim, pensam alguma coisa com relação a isso ou não? Você está falando das marcas, da questão do chip, não, do anticristo do mesmo. Anticristo. E os fatos que a gente tem se deparado, assim, visto. Assim, particularmente hoje tem muito se falado a respeito sobre Israel, é o que tá na moda, vamos pôr assim, né? Israel, sobre isso dentro do mundo cristão também. Sobre Israel, sobre as profecias que ainda existem supostamente para Israel, sobre o que ainda Deus tem para fazer para Israel. Aí isso culmina aqui, no que logo vai acontecer alguma coisa no sentido de que para eles o arrebatamento e para nós o aparecimento do anticristo. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, elas são cumprimentos do Sermão do Monte, daquilo que o próprio Cristo falou, que haveria guerras, terremotos, haveriam pais contra filhos, filhos contra pais, haveriam... Enfim, mas tudo isso, segundo o próprio Cristo, é o princípio das dores. Então, eu acredito que, tipo assim, a gente tá saindo... Vamos dizer assim, se é que eu posso usar essa linguagem. A gente pode ser que está saindo do princípio das dores para então entrar numa coisa assim, no anticristo mesmo. Quando aparecem essas coisas, são sombras daquilo que ainda vão acontecer. É igual o Velho Testamento em relação ao Novo. Tudo que está acontecendo vai culminar naquilo. Então, é lícito que apareçam essas... o próprio Apocalipse fala, quando você ouvir que está... como que é? Tem um versículo lá que fala que, quando falar que ele está ali, que na verdade ele não está, desça dos montes, mas ele não está lá.
É mais ou menos assim. Vão apontar para diversos lugares onde possivelmente poderia ser o anticristo, onde poderia ser a besta personificada na forma de homem, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Vai acontecer alguma coisa que então vai surgir o anticristo e ele vai trazer todos para si, para adorá-lo. Ele vai tentar tomar o lugar de Cristo. Aí, hora que acontecer isso, aí é um sinal já de vermelho piscando, sabe? Uhum. Até agora, a gente vê várias anticristos surgindo. Mas, assim, são em menores proporções. É alguém que surge E é ali. aquilo que sempre aconteceu no decorrer da história. No decorrer da igreja. Guerras, terremotos. O pastor Misael trouxe, eu comentei aqui, porque justamente isso, né? Quando a gente se deparou com esse conflito lá em Israel, parece que a igreja, nossa, deu aquele chacoalhão. E agora? Será que é agora e tal? Quantas mil vezes talvez Israel até o dispensacionalismo, acho que nutre muito, né? Quando acontece esses eventos. Assim. E é até interessante a gente ler outras literaturas que não sejam literaturas cristãs para a gente entender melhor essa questão. Eu tenho uma trilogia de Eric Hobsbawm, acho que é assim que fala o nome dele, sobre as eras. Uhum. Então, tem a Era do Império, né? A era extrema, dos extremos, que é o século XX. Então, esse livro, A Era dos Extremos, é muito interessante o que ele coloca lá. Apesar dele ser um cara comunista, ele é um cara muito equilibrado. E ele vem colocando tudo que aconteceu no século XX. Ele morreu faz pouco tempo, foi no início do século XXI que ele morreu. E ele coloca... foi como é que fala? 100 anos, né? O século que teve mais mortes durante um curto período de tempo, né? Então, é a Era dos Extremos. E a gente vê que vários aspectos da história, né, nos remete àquilo que Jesus mesmo falou. Que é aquilo que a gente estava falando, uma progressão de tudo isso. Eu já tive, essa pergunta que você fez, eu já tive essa questão de ficar, isso aqui acho que tem a ver com o Apocalipse, né? Principalmente por causa da linha dispensacionalista, porque eu era dessa linha. Então, eu me lembro que eu li os livros, né, deixados para trás, e ali tem a figura do anticristo, né? Era o Nikolai Karpatcha, né, o personagem que era o... Então, você fica imaginando, parece uma pessoa, assim, o Nikolai, né? Então, você já começa a imaginar a questão do sinal, né, do 666, aquela questão toda. Mas aí, quando você vai aprofundando, você vai vendo que tudo é mesmo uma simbologia. Vai surgir essa pessoa que vai ter um grande poderio político e religioso, né? E aí a falsa igreja vai apoiar esse líder e aí vai perseguir os cristãos. Uma perseguição muito forte, né? Então, isso a Bíblia nos ensina, o Apocalipse ensina, Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, então Jesus, né? Então, a gente vê que essa pessoa vai surgir. No meu ponto de vista, Marcos, é a única coisa que falta acontecer. É essa pessoa... E a Bíblia diz que nós saberemos quem é. Interessante, Marquinhos, é que assim, nós somos muitas vezes movidos, né, pela nossa falta, né, de capacidade de compreender as coisas, o que é natural, de querer mensurar aquilo que muitas vezes não dá para mensurar, que é a questão do tempo, que é a questão daquilo que né? A gente tem que se apegar muitas vezes à verdade maior, que é a hora, a verdadeira hora, dia, ninguém sabe, né? E que esses apontamentos, eles existem, mas que a máxima é aquela. Jesus vai voltar e se prepare, porque o fim está próximo. E o convite está feito, né? O convite está feito, porque a questão do tempo só cabe a nós, né? Essa medida, a gente não consegue. Nós fomos eu ia fazer essa leitura desse versículo, porque a gente tem todos esses sinais, Jesus apontando isso, mas ele vai dizer, né? Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. E é muito perigoso, né? Quando a gente se firma. É lógico, uma especulação de pensar. Natural, porque é nosso. Agora, a gente percebe o dano que algumas igrejas, doutrinas, quando elas afirmam e se amarram a uma perspectiva de apontamento de dia, de hora, de pessoa, de personagem. Porque aquele dia e hora só Deus sabe. Sim. Né? E o que nos cabe
é isso, é nos preparar, né? Buscar o fortalecimento, buscar crescer cada dia mais, e aquele que, de repente, ouve da mensagem, né? E, de certa forma, não tomou uma decisão por Cristo, que se coloque, né, ali com o coração aberto, aceitando Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, porque é inegável. Assim, até estava ouvindo um rapaz comentando numa entrevista, ele mencionando, ele é cristão, mas ele falou assim, gente, e falando a respeito desses sinais, algumas coisas assim, ele colocou, por mais que a pessoa não tenha uma vertente, uma fé declarada, é inegável que a gente caminha para algo diferente, para um desfecho de alguma coisa que a humanidade está caminhando, né? Isso economicamente, politicamente, religiosamente. E para a gente que é cristão, a gente consegue, talvez não nas minúcias, mas a gente consegue ver justamente isso que Jesus estava falando, o que a gente encontra em Apocalipse, que Jesus vai voltar. Sim. Né? Nós vivemos um momento na história que é um divisor, né? Que nós estamos aí com essa grande evolução da inteligência artificial, que a gente vê a questão de se automatizar, a velocidade, né? De se produzir, de se fazer coisas como jamais foi visto. Então, assim, muitas coisas têm acontecido, mas eu não consigo ver, senão, uma má-fé quando você foca na questão de marcar ou apontar uma possível data, porque a mensagem maior é: olha, eu vou voltar, e aquele que crê em mim, né, esse será salvo. Então, a maior mensagem é essa. E a consolação, né? Porque essa igreja primitiva ali, que recebeu a carta de Apocalipse, ela foi, de alguma forma, consolada para enfrentar a tribulação que ela passou ali. Porque diante daquele tempo todo, que estava tudo acontecendo ao contrário, né? Todo mundo morrendo, e o último que sobrou está preso. E agora, o que será de nós? E aquilo ali vem e renova as histórias. E eu sempre tive uma vontade, assim, meio que humana falando, né? De, tipo assim, às vezes eu ficava pensando, falei, cara, qual que é a diferença no contexto histórico, né? Qual que é a diferença das invenções, do que existia lá na época de Noé, pós-dilúvio, para a época de Davi? Será que ele tinha faca, tinha colher, tinha algum instrumento? Será que já existia roda? Sabe? Então, tipo assim, eu sempre tive esse sentido aguçado para tentar descobrir isso. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente... Baseado naquela pergunta que você me fez antes. Mas baseado nisso, se você for pegando o contexto histórico, o homem vai se modernizando, ele vai se atualizando, ele vai inventando novas coisas. Só que se a gente prestar atenção, desde a Revolução Industrial até a Revolução Industrial, eu não vou dizer que era uma coisa monótona, desde a época de Cristo até ali. Mas se você for ver as invenções, elas não tiveram um boom tão rápido. Elas vieram acontecendo naturalmente, foram se trocando as culturas, a comida, a vestimenta, o contexto social, enfim, a forma de tratamento com escravos, com mulheres, com crianças, a própria forma econômica, social, política. Ela foi mudando. Mas quando a gente chega na época da Revolução Industrial, acontece um boom muito rápido. Então, a gente usava até então uma forma de combustão. Daí a pouco a gente já veio para uma outra. Até aí, tá bom. Daí a pouco a gente surgiu a eletricidade num curto, rápido espaço de tempo. Então, tipo, a gente saiu de usinas a carvão para elétricas daí a pouco. A gente, né? Aí se a gente for... Mas essa progressão, ela é bem rápida no contexto da Revolução Industrial. Exato. Mas quando ela entra na Revolução Tecnológica... Nossa, ela é muito mais rápida. Dispara. Aí é onde e agora a gente está em outra, que o Eduardo falou, que é da inteligência artificial. Então, assim, é isso. É isso, quando a gente... Não vamos... As dores. Não vamos nos contradizer. As contrações. Não vamos nos contradizer no sentido de, assim, pegar isso como agora sim. Não. Mas, de certa forma, mas a gente tem que estar atento. É sensível, porque quando a gente assiste, por exemplo, alguns filmes da época dos anos 80, eu gostava de muito assistir De Volta pro Futuro. Não é da minha época, mas assim, o meu pai me incentivava muito a assistir. Assiste De Volta pro Futuro que você vai gostar. E eu assisti a primeira vez, cara, até hoje. Onde tiver, sabadão eu ponho lá na televisão pra assistir. Porque eu gosto de pegar esse... que é aquele cara, Steven Spielberg, que era sempre um cara futurista, né? Lá em 1980 e pouco, ele projetava um 2015 de uma forma. A gente chegou e muitas das coisas que ele projetou não tinham acontecido. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente está em 2023, quase chegando no ano de 2024.
Aí na minha cabeça, não pensando no final dos tempos, mas como ser humano, assim mesmo, pensando, o que falta o homem ainda inventar? Será que a gente vai chegar num tempo mesmo que carro voa? Tipo, uma coisa muito futurista? Ou a gente, tipo assim, já tá chegando no final das invenções humanas? Porque o que falta? Entendeu? O que falta pra gente, tipo assim, onde o homem ainda pode chegar? Entendeu? A perspectiva pós-milenista, ela tem... aqueles que ainda... Porque Sim. eu creio que existem pessoas sérias que carregam essa... Eles pensam dessa forma, né? Não, é a evolução humana, sim. Mas eles é pensam o muito em chegar ao evangelho, eles leem e... literalmente como chegar ao evangelho a todo ser humano. Então eles entendem assim, que enquanto Jesus, por exemplo, a gente sabe que estudos ainda falam que existem não sei quantos mil idiomas e que há pessoas ainda em certos lugares que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Só que a gente também entende que quando fala que o evangelho vai chegar a toda... Isso, né, em certa parte, foi cumprido lá em Atos. Entendeu? Quando chegou a todo tipo de... Né? Eu não estou sendo preterista nesse sentido, mas eu não acredito que o evangelho precisa chegar a indivíduo por indivíduo. Até porque senão o que Paulo falou não estaria certo. Que a própria natureza e os próprios sentidos nossos revelam a natureza de Deus e nos não... Alguma geração já ouviu dentro daquela língua, povo e nação. Exato. Então, se isso... os pós, né, que no caso são eles entendem o quê? Que enquanto o evangelho, o avanço do evangelho e da paz mundial... ela vai se tornar um ponto de todo ser, indivíduo por indivíduo. Lá no meio da Sibéria tem um indivíduo que, enquanto ele não ouvir falar de Cristo, não pode acontecer alguma coisa. A gente já... Seria uma pretensão também, né? No sentido de... vamos evangelizar. Já chegamos, agora pronto. Isso, então, exato. Deus está sendo colocado contra a parede, pronto, já fizemos isso. A gente cumpriu o nosso papel. Agora, não sei como que eles mensuram isso, né? Porque como que você vai saber se pessoa por pessoa, nascendo e morrendo a todo tempo e ouvindo falar de Jesus? Mas enfim, não vamos entrar nesse... É Deus mesmo que mensura. É Deus que mensura. Assim, é um papo que, de fato, é algo gostoso da gente tratar nessa perspectiva, igual a gente está mencionando, a esperança que a gente deve caminhar e ter no nosso Deus soberano. E assim, a gente já vai caminhar para concluir, e eu queria antes ler um trecho de Apocalipse, no capítulo 20, os versículos 7, aliás, é isso mesmo, versículos 7 a 10, porque, assim, aqui tem esse detalhe, e eu lembro que, confesso que durante muito tempo me passou despercebido essa menção que a gente tem no versículo 9, e aí faz toda a diferença. Inclusive, eu creio que até para a gente embasar essa conversa, né? Então, Apocalipse 20, dos versículos 7 a 10, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, aqui você vê que é pontualmente aquele contexto ali de extrema perseguição, vamos pensar assim. E aí o versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então, isso também, assim, uma maneira da gente entender é que essa perseguição, de fato, vai ser ferrenha e vai assim, oprimir, né, os cristãos. E aí vem o detalhe. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, isso é algo assim... Às vezes, a gente passa despercebido. Porque o grande detalhe disso é justamente isso que a gente está falando. Por mais que haja às vezes, espanto, Gog e Magog marcharam pela superfície, sitiaram o acampamento e a cidade querida... Mas aí a gente tem esse detalhe. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Não houve uma que batalha, parece, né? o que parece ser algo muito, assim... não é Deus entregando e deixando ali seus filhos, né, sofrerem, assim... demasiadamente. De maneira ali, sem esse cuidado. Então, aí o versículo 10 acaba com a conclusão. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aqui também tem um detalhe, eu já ouvi muitas pessoas
às vezes caminhando de forma depravada, vivendo suas vidas, e ao ouvir o Evangelho, eu já tive a oportunidade de falar do Evangelho, do amor de Jesus, né, e desse convite maravilhoso da graça de Cristo, a pessoa fala assim, e até ficar suando, né? Mas também, né, não me parece ser um mau negócio ir para o inferno, porque aí vai acontecer de ir para o inferno e acabar tudo. O aniquilacionismo. E isso é algo que algumas vertentes, algumas doutrinas carregam, mas a palavra de Deus vai mostrar que não só o diabo e o próprio inferno vai ser lançado nesse lago de fogo e serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Atormentados, né? E não aniquilacionados. Então, assim, a gente... É lógico, é pela graça do nosso Senhor Jesus que nós aceitamos a Cristo, mas o que a palavra de Deus nos revela com relação à gravidade de não se entregar a Cristo é algo assim que deve trazer medo mesmo, espanto. É porque é um tormento incessante, imagina. E eterno, né? Eterno. Eu lembro que na década de 80, que começou muito forte essa questão de... Né? Final da década de 70, começo da década de 80, começou muito forte a questão da escatologia no Brasil, acho que no mundo todo, né? E nós tivemos um acampamento de jovens lá no Peniel, por causa do filme Apocalipse Now. Então teve o filme Apocalipse Now, e aí o tema do acampamento foi Apocalipse Now. Né? E eu, acho que foi em 81, eu tinha 14 anos. Eu nunca me esqueço disso. O pastor, né, foi pregar e lendo sobre esse texto aqui. Né, de passar a vida toda, a eternidade no inferno. Né? Ele falou assim, você já queimou um dedinho? Né? Queimou, né, uma parte do seu corpo? Dói, né? Arde, né? Aí ele falou assim, agora imagina você passar o resto da vida nesse lugar, sendo queimado o tempo todo. Aquilo lá, meu olho ficou desse tamanho, né? Rapaz, eu fiquei morrendo de medo. Né? Então, o temor que a gente tinha não era nem de Deus. Era do inferno. Do inferno. Né? Então, foi uma época, assim, que foi muito... Naquela época, saiu um LP, naquela época era LP, né? A Última Trombeta. Aí, um pastor me emprestou esse LP para eu ouvir. Nossa, eu fiquei morrendo de medo. Nunca me esqueço do pai gritando, Rutinha, Rutinha, cadê a Rutinha? Né? Porque ela tinha sido arrebatada. E ele ficou. Né? Então, é da linha dispensacionalista deixados para trás, né? Do arrebatamento. Então, esse tipo de abordagem traz medo. Né? Então, eu lembro que naquele acampamento eu saí apavorado. Apavorado. Não era nem medo, era uma coisa assim... meu Deus, né? E aí, graças a Deus, eu fui depois, né, estudando, mas já com uns 40 anos, mais ou menos, que eu aprendi isso. E aí eu fui vendo que essa mensagem é uma mensagem mesmo de alegria, de esperança. E é esse detalhe que está ali no texto, né? Que às vezes a nossa natureza nos leva a se apegar a tanta... ali, de certa forma, acho que talvez um egoísmo, falar assim, mas o que vai acontecer comigo? E não olha para o todo, né? Aquilo que Deus está falando. Na palavra dele, Deus está mostrando ali, fala assim, sendo honesto, né? O gênero humano, a queda, o que acontece? Faz com que o homem caminhe nesse desenvolvimento, né? da maldade e esse embate, de certa forma, ele ocorra realmente da perseguição, né, da oposição ao cristianismo. Isso vai aumentando à medida do tempo, e é incontestável. Eu acho que uma mesma verdade ela tem algumas perspectivas também, porque assim, só nesse versículo que você leu, a gente pode abordar esses 3 versículos de diversas perspectivas. Por exemplo, a gente pode sentar aqui e conversar horas sobre a parte... anos. Onde vão ser os 1000 anos? Você sabe, aqui está escrito em forma cronológica, né? Tipo, para dentro, o diabo será jogado no lago, onde já se encontra a besta e o falso profeta. Aqui, eles foram... Primeiro surgiu o falso profeta, depois surgiu a besta, depois surgiu... Né?
Aí eles caíram em forma inversa. Então, tipo assim, quem é Gog? Onde que fica Magog? Sim. Então, a gente pode falar sobre isso. Sim. A gente também pode olhar para esse mesmo texto e não focar nesse assunto, mas sim focar em discutir aquela parte de que a gente falou no começo. A gente sabe que Jesus Cristo vai vencer tudo e o diabo vai ser lançado junto com os outros e a igreja vai triunfar. E a gente tem uma terceira perspectiva, onde a gente pode usar esse texto para chegar para aquela pessoa que ou já foi da igreja ou que não conhece a Cristo e mostrar para ela que Jesus é amor, Jesus salva, Jesus está preparado, está pronto, te esperando, mas se você não vier, não tem como você fugir disso. Tem uma condenação. Entendeu? Existe uma condenação. Exatamente. Né? E eu costumo conversar isso sempre com a minha esposa, porque tanto da minha parte quanto da dela, tem pessoas que não são convertidas. E pessoas próximas, mãe, pai, irmãos. Na verdade, sim. Na verdade, nós somos os únicos, mais o meu pai. Então, a gente leva tem uns que são desviados, outros que não conheceram ainda Cristo. E a gente fica sempre naquela. Qual perspectiva que eu levo para essa pessoa que está... Né, eu levo as boas novas do evangelho, eu falo sobre o que vai acontecer com elas se elas não se converterem. O que eu tento falar sobre Jesus? Eu tento falar que Jesus é só amor e aí a pessoa vai ficar naquela? Ou eu tento falar... Só que, na verdade, a gente quer tomar o lugar do Espírito Santo, porque a gente tem que falar do amor de Cristo. Esse que é o ponto, né? A gente tem que falar sobre Jesus, a gente tem que falar sobre todos os pontos, mas a forma como o Espírito Santo vai trabalhar no coração daquela pessoa é individual. E se ele, assim, quiser salvar aquela pessoa, de uma forma ou de outra, ele vai, seja pelo nosso testemunho, seja pela pregação do final dos tempos de Apocalipse, seja pela palavra de esperança que o Apocalipse tem, seja pelas parábolas de Jesus, seja pelo ensinamento de Paulo, seja pelas profecias de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, seja pela forma como o mundo foi criado, através de Gênesis, seja pela forma como os sofrimentos de Jó, que a pessoa às vezes está passando. Enfim, de alguma maneira, dentro das Escrituras, o Espírito Santo vai trabalhar de uma forma específica na vida daquela pessoa e cabe a gente apenas falar de Cristo. Levar a esperança para os que precisam de esperança, falar sobre Jesus para aqueles que nunca ouviram, trazer de volta o ânimo para aqueles que estão desanimados, né, como foi falado no culto de domingo, trazer também o acalento para aqueles que já estiveram aqui, mas por algum motivo escolheram sair, né, de alguma forma saíram de dentro da igreja. Do meio da igreja, seja por causa de um irmão que feriu, seja por causa do pastor que, de repente, não pregou alguma coisa especificamente. E eu costumo falar que não importa a forma com a que o evangelho vai chegar no coração daquela pessoa. O interesse é o trabalhar do Espírito Santo. Entendeu? E tudo isso que a gente falou que hoje traz essa esperança, traz esse resultado final. Que a gente ora, jejua e acredita que o Espírito Santo vai trabalhar naquela pessoa. Então não importa as meras discussões. É legal, é bacana. Eu fico, né, empolgado. A gente se empolga mesmo. A gente se empolga. Eu gosto de falar sobre isso. Às vezes eu pego lá falando pra Lama e ela... Tipo, o que você tá falando? Eu falo, mas eu preciso falar sobre isso. O Magog, né? Você falou assim, quê? Eu gosto de falar sobre esse assunto. Então, sei lá, me finge que você tá me ouvindo aí, tá tudo certo. Mas é interessante, mas né, nada pode tirar a importância do resultado que é o trabalhar do Espírito Santo na vida da pessoa. Essa questão de que nós somos, né, simples operários, né, ou ferramentas na mão de Deus, não nos anula a questão da busca, né, pelo conhecimento, porque a gente nunca sabe como nós podemos ser abordados, né? Mas é o que você falou. Deus governa e usa, né, a palavra dele para germinar. Mas, diante disso aí, eu queria perguntar para vocês dois, assim, alguém que quer conhecer o livro do Apocalipse, eu quero ler, eu quero entender. Qual o caminho melhor para ser feito? Assim, é muito importante a gente entender a estrutura do Apocalipse, né? Porque o dispensacionalismo, ele pega 7 dispensações, né? Desde o Gênesis lá, né? Desde o começo até o fim, né? Então, ele tem lá a dispensação de Adão até a queda, que é a dispensação da inocência, a consciência, que é da queda até o dilúvio. Depois ele vem o governo humano, que é de Noé até Abraão. A promessa, né, a dispensação da promessa, de Abraão até Moisés. A lei, que vai de Moisés até a cruz, o Calvário, né? E a graça, né? Então, para o dispensacionalismo, nós estamos na dispensação da graça, tá? Do Calvário até a grande tribulação. E aí vem a dispensação do reino, que é do Calvário ao fim do milênio. Só que o Apocalipse, ele não é uma linha de tempo cronológica. Ela é uma estrutura, assim, paralela,
São 7 paralelas. 7 sessões paralelas. Isso, 7 sessões paralelas. Então, a gente tem... Por exemplo, você pega o filme sobre o JFK, né? John Kennedy. E o filme mostra a mesma cena, o assassinato de Kennedy, só que visto de vários ângulos. O filme é assim. O Apocalipse é a mesma coisa. É a mesma situação vista de ângulos diferentes, né? Com lentes diferentes, né? Então, a gente tem ali os 7 candeeiros, a gente tem os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 visões, a visão do santuário, né? E ali tem a tríade do mal. A gente vê os 7 cálices, né? Cálices, a Babilônia meretriz e os céus abertos. Então, são 7 sessões que são paralelas. Elas não são sequenciais, mas tratam da mesma... Esse texto que você leu aqui, de Apocalipse, ele resume uma... Né? Cada uma dessas... desfecho de... Isso, cada uma dessas. Né? Então, a questão do milênio. Por exemplo, o milênio. Você tem outros desfechos também sendo apontados Sim, anteriormente dentro do livro de Apocalipse. Então, por exemplo, os selos, né? Os 7 selos, você vai ver a igreja, né? Passando por aquilo. Agora, os 7 cálices, né? Da ira de Deus são os ímpios que vão passar. Né? Então, é a mesma situação e o mesmo evento, né? Visto de maneira diferente. Por exemplo, a questão dos 144 mil. Né? O que vem ser 144 mil? O dispensacionalismo ele separa Israel da igreja. Né? E a gente vê que em Cristo nós fomos feitos descendentes de Abraão. Descendentes de Abraão, né? Então não há essa separação. Então é a igreja. Por isso que os 144 mil representa a totalidade da igreja, que são as 12 tribos. O dispensacionalista entende que seria... separado que são o povo de Israel mesmo. São 144 mil judeus. Eles entendem assim. Né? E nós entendemos que a totalidade. Igreja, os 12 apóstolos com os profetas. Os 12 apóstolos, mais o cubo perfeito. Multiplicado pelo cubo perfeito, que é 10 vezes 10 vezes 10. Né? Então, é a igreja do Antigo e a igreja do Novo Testamento. Essa é a dificuldade, né? Deles entenderem que o povo de Deus é a interpretação. É Israel de Deus. É o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Né? Então, ver que essa estrutura existe, paralela, não é uma linha cronológica, né? E isso ajuda muito, porque se a gente for ler uma linha cronológica, a gente vai sentir medo, a gente vai esperar o arrebatamento para depois esperar 1000 anos. Não é assim. Bom, eu vou dar vou dizer da forma que eu entendo ser mais fácil, né? Complementando a forma que ele está falando, porque o que ele falou é perfeito. Eu vou complementar. Eu acho que você entendendo... acabei de me converter, né? Isso. Eu acho que a literatura do Apocalipse não é para você, assim, de cara, né? Já começa aí. Mas, eu quero. Não importa, eu não quero saber de Gênesis, eu quero saber de Apocalipse. Eu acho que cabe a pessoa que está disposta mesmo a se aventurar nessa literatura, ela entender primeiramente o contexto histórico, que é o que o Marquinhos falou no começo do podcast. Qual que é o contexto histórico? Quem escreveu o livro primeiro? João. Em que época que ele escreveu? Tal época. O que estava acontecendo naquela época? Tal coisa. Por que ele escreveu o Apocalipse? Porque a ciência sabe. A linguagem utilizada foi utilizada por quê? Por causa disso e disso. Então peraí. Então ele já tem uma base ali. Então eu já sei que foi escrito por João no ano de 94, 95, 96 depois de Cristo, num contexto em que ele foi exilado na ilha de Patmos por causa da pregação do evangelho. Ou seja, então os judeus estavam sendo perseguidos naquela época. E agora João precisava trazer uma mensagem de esperança para os irmãos dele, que ainda estavam lá em Jerusalém e nos confins da terra. Então agora ele recebe uma revelação do próprio Cristo para se tratar dos eventos que aconteceriam dali até o fim. Então, baseando-se nisso, eu diria para a pessoa, então é isso. Você entendeu esse contexto? Pronto. Quem que foi João? A partir disso, João, apóstolo de Cristo, que onde ele escreveu assim, pronto. Agora a pessoa está preparada para entender, então, as 7 sessões paralelas, né? Isso. E já começar o livro entendendo e sabendo que Jesus Cristo venceu no final. A gente já começa o livro como ele falou. Exatamente. Eu começo o livro já sabendo que não importa o quão esquisito... Essa é a primícia. É a primícia. Então, a primícia.
Jesus Cristo vai vencer, a igreja vai triunfar. Baseando-se nisso, volta aqui de novo. Igual porque é a mensagem de toda a Bíblia, né? Então, o que acontece é aquela linha, a regra de hermenêutica bíblica, que é você buscar na própria Bíblia, né, o amparo para fazer a leitura de texto. Mas imagina que uma pessoa que nunca leu a Bíblia, a hora que ela começa a ler que a Babilônia vai se juntar com os cristãos e com os falsos cristãos, e ele vai começar, as testemunhas vão ser mortas. E a pessoa fala, meu Deus, então, tipo assim, aparentemente tudo que está se falando de igreja vai dar errado. É o impulso natural, às vezes, do novo convertido, por exemplo, né? Jesus, legal, salva, redenção em Cristo, os evangelhos. Aí o que a pessoa fala? Pô, agora eu quero ver o que vai acontecer, vou lá para o Apocalipse. Aí dá aquele espanto, né? Exatamente. E, na verdade, é justamente isso, esse entendimento né, bem embasado do plano da salvação, né? Que é a nossa a linha reformada, ela segue, né? Que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, essa é a mestra, né, da nossa interpretação. É porque tem muita gente que, quando se converte, acha que as coisas vão melhorar. Né? E a vida mostra que não é assim. Então, o evangelho está aí para a gente pregar, igual o Lucas falou. Essa é a nossa principal missão, pregar o evangelho. Aí começa a vir os problemas, começa a vir as perseguições, começa a vir toda essa... E agora? O Apocalipse traz uma mensagem de esperança para isso. Esse spoiler, né, que para nós é a base de tudo, que é a mensagem, né, conforme o reverendo Robson disse, a questão da redenção, e isso que o Marquinho falou, que é até base de muitas teologias, né? Que é interessante, que as pessoas vão para a Bíblia para ler e com essa esperança de que aqui tudo vai melhorar, né? Esquecendo que Jesus, a maior promessa que ele fez é tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? E aqui nós viveremos aflições, dificuldades, e o que ele garante é que ele pagou o preço para que nós, né? Fôssemos então salvos. Então, eu acho interessante isso, de não esquecer que esse spoiler já foi dado, que a mensagem central que nós temos é isso, né? Jesus venceu, a igreja vencerá, né? Então, quando você for para a literatura, então nunca esqueça disso, porque isso vai tornar a tua vida mais... A chave hermenêutica do cristão ali, né? É entender que, no final de tudo, Cristo já venceu. Porque já está tudo escrito. Antes da consumação, antes de tudo existir, já estava escrito como seria o final. Esse detalhe, né, da honestidade, eu gosto muito desse termo, o pastor Misael às vezes usa, a Bíblia é honesta, né, no meio do sermão, a Bíblia é honesta com a gente mostrar realmente a realidade. O que acontece é que, de fato, a gente vive em um contexto que o mal é presente, que existe as lutas, o conflito, a oposição ao cristianismo, e muitas vezes a gente vai enfrentar isso na nossa vida, mas, por outro lado, existe uma melhora realmente, porque não é que é uma melhora no aspecto de satisfazer as nossas expectativas, mas existe essa melhora de uma vida na presença de Deus, que é algo que nenhuma outra situação pode nos colocar. Sim. Somente a graça de Deus na comunhão com Cristo, ter paz com Deus, né? E aí essa pergunta que o Eduardo falou do caminho, né, que se deve fazer para a leitura, para se conhecer mais a respeito do Apocalipse, me parece que ele fez essa pergunta para o reverendo Misael, não sei se foi ele. Não, ele falou sobre isso aí, mas não relacionado ao Apocalipse, ele falou a respeito da Bíblia. Exatamente. E aí a gente tem aquele livro, Como Ler Livros, e ele citou isso porque o que acontece é justamente isso. Às vezes a gente tem dificuldade de leitura, não é questão de leitura do Apocalipse, mas a dificuldade de separar ali os estilos literários. Isso. Então, quando você olha para um texto apocalíptico, aí você tem uma maneira de fazer uma leitura e assim, uma poesia, um relato histórico. E esse autor lá, que já é um livro antigo e tal, o pastor sempre cita ele, né? Porque a dificuldade, às vezes, não é nem no sentido da leitura bíblica, mas da leitura de forma geral. Porque, se eu não me engano, surgiu naquele curso que o pastor estava dando há uns sábados lá, né? De interpretação bíblica, se eu não me engano, surgiu a pergunta: pastor, quais livros que o senhor recomenda para a gente aprender a ler a Bíblia e tal? E aí o pastor falou: olha,
Eu recomendo então não foi no podcast? Não. Rapaz, eu faço uma confusão. Foi no... E ele falou desse livro, que é um livro... Como Ler Livros. Que é um livro que te ensina a ler os gêneros textuais. Então, você vai ler um livro, uma literatura apocalíptica, você vai ler um livro... Poesia. E a maneira da leitura. E a maneira da leitura. E ele fala, olha leia esse livro... E depois leia uma leitura no Clube do analítica. Livro a gente estudou esse livro. Eu lembro. A gente também não precisa também, tipo, o nosso ouvinte, né? A pessoa que está ouvindo também, ela não precisa se desesperar, porque eu vim de um contexto... eu não vou dizer que eu me sinto triste por isso, porque, tipo, graças a Deus, fui alcançado naquele momento, através daquilo. Mas a gente via muitos pastores, muitos irmãos da igreja, muitos membros da igreja, que mal conseguiam ler, que mal sabiam ler. E isso não anulava a mensagem da graça. Sim. Isso não anulava, né? Então, assim, para nós hoje que vivemos nesse contexto, que graças a Deus temos a oportunidade de ler, de estudar, de meditar e de continuar crescendo e avançando em estudo, é maravilhosamente bem. Mas para aquele irmão mais humilde ou para aquela pessoa que talvez não está tão disposta, a mensagem da graça é a mesma. A mensagem de Cristo, os evangelhos ali, não precisam de toda essa elucidação para você conseguir entender, como, por exemplo, o Apocalipse, como, por exemplo, certos livros da Bíblia que são mais complexos, né? Então, a mensagem principal do que Jesus falou é simples, entendeu? Ela é bem direta, ela é simples e ela pode ser ouvida por qualquer tipo de pessoa. Depois a gente vai curando. Por isso vai o cuidado também com a motivação, Exatamente. Né? Porque, de fato, a gente crescer em conhecimento na graça de Deus, estudando, é algo válido, é algo precioso, é algo que deve ser incentivado a toda energia ali para que seja buscado, para aquele que está chegando na igreja, para aquele que já está há tempo na igreja. Mas se fosse simplesmente uma leitura especulativa, uma leitura para ir lá para a internet e ficar denegrindo o outro que pensa diferente, aí cai tudo por terra, né? Porque é isso que você está falando. A mensagem ela é muito simples, de certa forma, direta, ao mesmo tempo é algo que nos chama, nos leva a buscar um crescimento. Mas esse crescimento sem perder, né, essa noção, né, da base ali, da graça de Deus, do amor de Deus. E, infelizmente, o que a gente vê, em muitos casos, é isso. Às vezes, essa disposição de se buscar o conhecimento e tal, de crescer, simplesmente ali, aí na vida prática, você não consegue encontrar nexo do desenvolvimento, do conhecimento com a vida prática cristã. Exatamente. É você crescer muito em conhecimento, mas faltar aquele tete-a-tete, né? Faltar a humildade. O amor. O amor. Que é o princípio básico. O princípio básico. Não adianta eu ter todo o conhecimento, né? Que o Paulo fala. Se eu não tiver amor, não resolve nada. Pra você ter uma ideia, né? Como é que são as coisas. Quando eu comecei a estudar, aprofundar no Apocalipse, você tem aquela postura assim, agora eu sei, né? Aí você levanta uma soberba ali no coração. Batata. Assim, rapaz, agora eu entendi esse negócio. Então, aí você começa... É isso que você falou, começa a debater. Né? Mas aí Deus vai trabalhando no nosso coração, vai... Calma, você não sabe nada, né? Cara, quando eu não me converti, mas assim, eu estava desviado, então eu trabalhava lá em Barrinha, na cidade lá, e aí eu conheci o pastor Augusto Nicodemos, através de um vídeo aleatório que apareceu no Instagram, falando sobre o apóstolo, se existe apóstolo ou não. Então começou assim. Cara, daí pra frente, eu comecei... Meu pai continuava sendo da linha pentecostal, né? E daí pra frente, cara, a gente debatia por telefone todos os dias, cerca de 2-3 horas, cara. Todo santo dia era uma briga teológica constante. Só que, tipo, graças a Deus, hoje, quase 5 anos depois aí, a gente, né, conseguiu colocar cada um no seu quadrado, a importância de cada um, e focalizar na mensagem central, porque não vai adiantar eu ir lá e ficar debatendo com ele certas práticas da minha igreja, da igreja dele, que se diferem. A gente precisa se unir no principal. A gente precisa falar, vamos evangelizar? Vamos pregar a palavra? Vamos sair fazer um culto lá na praça? Vamos lá falar do irmão? Vamos visitar aquela pessoa? Vamos ser exemplo nas nossas vidas pessoais? Vamos tentar conquistar as pessoas, fazer com que o Espírito Santo trabalhe nela através do nosso exemplo? É muito maior hoje esse entendimento do que ficar debatendo se... Eu só vou também aqui fazer uma indicação do que você perguntou, né, o Marquinhos colocou. Essa obra aqui foi um livro que a gente usou lá no seminário e eu indico, porque ele traz todas essas abordagens, né, e é um livro que eu vejo, assim, até de fácil leitura, A Bíblia e o Futuro, do Anthony Huckman. E, então, indico aí da editora
Vira ali. Cultura Cristã. Aqui, ó. Então, é um bom livro para se buscar aí um entendimento interessante e bem bíblico, né, da escatologia. E então, assim, como eu tinha dito, é um assunto muito precioso da gente desenvolver. Outro detalhe, só para não deixar passar, você colocou, Lucas, de forma muito interessante, que a gente tem essa urgência no sentido da gente olhar para a palavra, para Apocalipse, para a consumação com esperança, né? Então, tem esse aspecto da urgência, da necessidade de nós sermos nutridos por essa esperança, mas, além disso, é algo que nos traz a urgência de pregar, né? De levar a mensagem de esperança para as outras pessoas. Exato. Então, se a gente tiver uma leitura de Apocalipse, de todos desses textos, desses temas, às vezes que traz certa polêmica, mas sem essa consciência da necessidade primária de nós sermos nutridos por esperança e de levar essa esperança a outras pessoas que caminham aí nesse mundo, né, sem esperança, fora dessa bênção que é a gente viver como povo de Deus. Então, a gente está perdendo tempo. Aí não vale a pena. Até porque, né, Robson, a urgência se dá justamente por aquele versículo que a gente leu, né? Que a verdadeira hora ninguém sabe. Então, aquele que não conhece a palavra, né? Esse bate-papo é para você também, né? Você que talvez nunca tenha ouvido a respeito da redenção, talvez apenas pelo tema se interessou. É isso, a palavra de Deus tem um grande convite para você de entregar a sua vida para Cristo Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. E Ele nos tem uma promessa de redenção e de vida eterna. E a mensagem também que traz essa verdade é que há uma condenação, né? E que a humanidade, a gente vê essa maldade crescendo. Às vezes se pergunta, né, por que a maldade? Por conta do pecado, da queda do homem, do afastamento de Deus. E para a solução disso tudo só tem uma solução, só um caminho, que é Cristo Jesus. Amém. Eu não sei se os irmãos têm algo ainda a acrescentar. Eu quero dizer assim que foi para mim um tempo assim de muita alegria, né? Gostoso mesmo conversar. A gente espera ter outras oportunidades. E como a gente percebe e a gente reconhece que isso é um presente para o povo de Deus, né, que está acompanhando o podcast, para a gente aqui da mesa, para o nosso projeto aqui Calvinamente, é um presente recebê-los aqui. A gente tem também um presente para poder compartilhar com vocês. Só pega aqui no cantinho que está quente. Olha. Hoje eu vou ter a honra aqui de entregar o presente. Cuidado que está quente. Deixa eu colocar na mesa aqui. Que acabou de... Obrigado. Saiu do forno. O Felipe ficou de outra função. Vem aqui falar Vem cá, Felipe. Fala oi. O pessoal vai sentir falta. Tô aqui. Ele estava na outra atividade aqui. Gente, eu tô na produção, me identifiquei mais. Vou ser sincero para vocês. Não, vou falar outra coisa. Cara, eu quero pegar esse Lucas e esse Marcos, eu quero estudar. Porque antes eu tinha a visão da emoção, do que está acontecendo comigo. Eu não consigo explicar, todo mundo já sabe disso. Então, mas agora eu quero aprofundar. Então, se prepara aí, viu? Aí, ó. Novo teólogo daqui a um tempo, hein? E a gente está aqui recebendo também, juntamente com o Lucas, a Loren, que veio junto com o papai. Eu vou chamar ela aqui, né? Pode ir aqui com o papai, aqui que você fica mais... à vontade, fala um oi aí pro pessoal. Oi, pessoal. Coisa mais linda. Tava descansando um pouquinho ali? Minha perna tá até dormindo. A gente fala muito, né? É isso mesmo, a gente empolga, né, Marquinhos? Mas é bom, né? De costume, a gente pede para um dos convidados fazer uma oração. Eu queria saber aí de qual de vocês. O Lucas ora. É a primeira vez que ele veio, então. E aí a gente gostaria de agradecer mais uma vez você que acompanhou esse episódio. Já deixamos aí o convite para você continuar aí participando, dando força a esse projeto. Lembrando que nós temos na plataforma de áudio também os episódios ali. Você pode estar buscando no Spotify. E no Spotify tem ali o Calvinamente, uma playlist.
você pode buscar no Spotify Calvinamente, que você consegue acessar os áudios, né? De repente dirigindo, não deu para acompanhar, perdeu alguma coisa, quer retomar, pode acessar ali dirigindo, andando, fazendo caminhada, enfim. A gente tem buscado desenvolver o nosso trabalho aqui. O Felipe, que sempre tem apoiado, o Fábio também ali na parte técnica. Então, o Thor nos apoiando também. Então, a gente agradece muito essa oportunidade, agradece você que tem participado com a gente. Então, vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar com o nosso irmão Lucas. Antes de orar, só posso ler um versículo? À vontade. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, só o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso na presença do Senhor, Pai. É verdade. Falando das coisas que o Senhor tem feito por nós, Amém. falando das coisas que o Senhor fez por nós e das coisas que ainda há de ser revelado e feitas por nós. Amém. Obrigado, Senhor, por ter cuidado de cada detalhe. Obrigado, Pai, porque temos a firme esperança, Senhor, de que nós venceremos, Pai. Não sozinhos, mas através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz e também, Pai, da vitória eternizada lá no começo dos tempos que Jesus Cristo venceria por nós. Amém. Obrigado, meu Deus, por termos essa esperança. Obrigado por proporcionar esse momento para que nós possamos falar do Teu amor, falar do que tem feito por nós e falar para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Ti, que não importa o quão difícil tem sido a situação dela. Na nossa Bíblia, Pai, a palavra do Senhor já está escrito que ela em Ti pode ser mais do que vencedor. Obrigado pelos participantes, obrigado pelo reverendo Robson, obrigado pelo Eduardo, pelo Felipe, pelo Fábio, pelo presbítero Marcos. Obrigado pelo convite. Agradecemos por este momento maravilhoso. Obrigado. A comunhão, a união para falar daquele que que fez todas as coisas que está em nossos corações. Obrigado pelo Teu Espírito Santo habitar em nós, fazer morada em nós, e que Ele possa, através do que foi falado aqui, atingir outros corações. Amém. E que o final de tudo isso venha a ser a propagação do Teu Evangelho. Amém. É nessas palavras que eu quero agradecer ao Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Esse é o Calvinamente. Até o próximo sábado, se Deus nos permitir.